Carol, o nome de Jorge Messias é visto como bem encaminhado por aliados próximos do presidente Lula e que defendem, inclusive, essa indicação. Mas o nome de Messias encontra, sim, uma certa resistência, principalmente quando a gente olha para o Senado Federal, que se organiza numa torcida conjunta pelo nome de um senador, que é Rodrigo Pacheco, que ocupou a presidência da casa, que tem trânsito com o Supremo e poderia ajudar nessas pontes entre a política e o Supremo Tribunal Federal. E tem resistências também em relação a alguns nomes de ministros do Supremo Tribunal Federal que vêm defendendo que, para esta vaga, no momento, no contexto atual, era necessário ter um nome com mais musculatura, um nome que possa fazer frente a um momento que vem na esteira de ainda vivenciarmos contextos em que o tribunal é alvo de ataques. Então, é um pouco dessa visão que representa uma certa resistência que o ministro vai ter que lidar. Agora, tem um ponto. A partir do momento em que o presidente Lula oficializar essa escolha e se ela, de fato, for pelo ministro Jorge Messias, como esse favoritismo vem sendo demonstrado desde o início, desde o anúncio da aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso, o presidente Lula não vai fazer uma indicação sabendo que ela tem risco de não passar no Senado Federal. Então, na medida em que a gente tiver essa oficialização, dá para a gente compreender que o governo já vai ter medido esse terreno no Senado Federal, apesar dessa preferência dos congressistas em relação ao nome do senador Rodrigo Pacheco. E isso passa também pela necessidade de uma afinação com o presidente da casa, que é o senador Davi Alcolumbre, um aliado de primeira ordem de Rodrigo Pacheco. Um ficou passando o comando da presidência do Senado para o outro, né? Então, os dois são realmente muito próximos e é uma questão de Davi Alcolumbre organizar, digamos assim, a casa nesse sentido, caso essa decisão seja oficializada. Tem uma expectativa de que tudo isso sendo resolvido, em novembro você já possa ter essa sabatina do futuro ministro do Supremo Tribunal Federal. A gente está falando de alguns ministros que têm se manifestado, ainda que com mensagens mais cifradas em relação ao nome de Rodrigo Pacheco, mas não dá para a gente dizer que é uma unanimidade, que há algum tipo de veto também em relação ao nome do Jorge Messias, Carol. Isso é importante, porque o Messias foi construindo uma relação com a corte também. Há uma avaliação, se a gente olhar, por exemplo, para o papel dele na Advocacia Geral da União, de que ele é um ministro que tem feito um bom trabalho, inclusive dentro da própria AGU. Tem uma visão de que ele moveu bastante as peças na AGU, conseguiu trazer protagonismo para a AGU, com olhares ali sobre diversas questões que envolvem direitos da população, pensando em minorias. Então, ele também é visto como alguém muito bem avaliado pelo trabalho dele à frente da Advocacia Geral da União. E ele, por enquanto, está batendo o ponto lá, ainda que ele tenha dado uma sumida, digamos assim, nesses últimos dias de aparições públicas, de falas, tem tido uma atuação um pouco mais na retaguarda, num perfil de um pouco mais de discrição, porque é o que se coloca nesse momento quando você está na iminência de ser um ministro do Supremo Tribunal Federal, caso essa tendência fortíssima seja confirmada. O que afirmam é que está tudo muito bem encaminhado, mas que Lula não quis dizer qual era essa escolha dele nessa reunião que ele teve com os ministros do Supremo Tribunal Federal. E para fechar, né, Carol, é claro que a gente não pode deixar de dar ênfase ao fato de novo, não termos indicações femininas para a Suprema Corte. E aí, quando a gente questiona alguns aliados do presidente Lula sobre isso, o que eles tentam ponderar
é que em outras cortes o presidente Lula indicou mulheres e que teremos mais vagas no Supremo Tribunal Federal em um cenário em que possivelmente Lula vai ser reeleito para um quarto mandato. E aí essas outras vagas poderiam ser distribuídas a mulheres. Então, neste momento, o elemento que pesa na avaliação desses aliados é o elemento da confiabilidade e dessa relação a longo prazo que o ministro Jorge Messias tem com o PT, tem com o presidente Lula, que não vem de hoje.